antes que houvesse fôlego em seus pulmões, antes que a primeira luz tocasse seus olhos, ele já foi consagrado. O nome Jeremias não foi apenas dado por homens, foi estabelecido no conselho do Altíssimo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, disse o Senhor. Imagine o peso de carregar um destino traçado antes mesmo da fundação do seu próprio ser. Jeremias foi um dos poucos mencionados na Bíblia como alguém separado por Deus antes mesmo de nascer, destinado a uma missão especial. Nascido em Anatote, em uma linhagem de sacerdotes, Jeremias conhecia os ritos, o incenso e a lei. Deus não o chamou para o conforto do altar, mas para o fogo da profecia. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um menino, ele clamou. Mas o Criador não procura os capacitados, ele capacita os seus escolhidos com um toque de brasa viva. Ele começou sob o reinado de Josias, um rei que tentou limpar a nação, mas as reformas eram superficiais. O coração de Judá já estava apodrecido pela idolatria e pela injustiça social. Jeremias foi enviado como uma sentinela, em uma noite que estava apenas começando. Sua missão? Avisar que o julgamento vinha do norte, como uma panela fervendo, prestes a derramar sobre a terra. Por que Jeremias é chamado de o profeta chorão? Não era por fraqueza, mas por excesso de amor. Ele via o que ninguém queria ver. Ele sentia a dor de Deus pela rejeição do povo. E agora, com a morte de Josias e a ascensão de reis perversos, o tempo de avisar acabou. O tempo de lamentar começou. A voz de Jeremias ecoava em um deserto de corações endurecidos. Sua mensagem, antes um suave chamado ao arrependimento, tornou-se um grito de alarme em meio ao fogo da oposição. Ele não falava de paz, mas de espada, não de prosperidade, mas de exílio. Por isso, foi ridicularizado, desprezado, e sua própria família o traiu. Que terrível fardo ser a única voz da verdade em um coro de mentiras convenientes. Sua fidelidade teve um preço. Lançado em uma cisterna imunda, afundando na lama, Jeremias sentiu o gosto amargo do abandono. Era o ponto mais baixo de sua jornada. Mas mesmo ali, no abismo, uma chama inextinguível ardia em seu peito. Ele foi silenciado por homens, mas jamais por Deus, pois a palavra divina era como fogo em seus ossos, impossível de conter. Enquanto Jeremias sofria, o destino de Judá se cumpria. No horizonte, a sombra da Babilônia crescia. Nabucodonosor, o martelo de Deus, estava a caminho. Jerusalém, a cidade santa, seria esmagada não por inimigos, mas pelas consequências de sua própria desobediência. E o profeta, antes desprezado, agora via suas palavras ganharem uma terrível e dolorosa realidade. Mas em meio à ruína, Jeremias não falava apenas de destruição. Sua voz, que profetizou a queda, também sussurrava de restauração. Um novo pacto, uma lei escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações, como um oleiro que quebra um vaso imperfeito para moldá-lo novamente. Deus, em sua soberania, nunca desiste de seu barro. O que Jeremias tanto temia aconteceu. Em 586 a.C., o silêncio de Deus foi quebrado pelo barulho das muralhas de Jerusalém vindo ao chão. O templo, a glória de Israel, foi reduzido a cinzas. O profeta que tanto chorou por este dia, agora caminhava entre as ruínas fumegantes. Suas palavras não eram mais avisos, eram cicatrizes na alma de uma nação que escolheu a surdez. No meio do caos, Jeremias lembrou-se da casa do oleiro. Judá era o barro, Deus era o artesão. O vaso havia se quebrado, sim, mas o oleiro não abandonou a argila. Ele a estava amassando novamente, preparando um novo começo através da dor do exílio. Jeremias entendeu que o julgamento de Deus nunca é para destruir, mas para refazer o que o pecado deformou. Jeremias, então,
entregou a maior de todas as promessas. Deus não escreveria mais suas leis em pedras frias, que podiam ser quebradas, mas na carne viva dos corações humanos. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Jeremias não estava apenas vendo o exílio, ele estava vendo o futuro, apontando para o dia em que o próprio Deus habitaria em nós. O destino final de Jeremias se perdeu nas areias do Egito, mas sua voz nunca se calou. Ele nos ensina que ser fiel a Deus, muitas vezes, significa ser impopular para o mundo. Ele nos mostra que a esperança é a última coisa que morre, porque ela não depende das circunstâncias, mas das mãos do oleiro. Que a coragem de Jeremias inspire você a confiar que, mesmo quando tudo parece ruir, Deus está apenas moldando algo novo. Amém.